que aconteceu ontem? Será que foi mesmo da cabeça desse relator ou não? Foi um acordo com o governo e eles estão negando? Olha, essa é uma história de múltiplas traições e de desconfianças de traições, algumas reais, outras não se sabe ao certo. Essa é a questão. Isso, tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade chamada Quadrilha, que ele diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, e não amava ninguém. Esses aí são assim. O Arthur Lira acha que está sendo traído pelo Rodrigo Cunha. O, o governo acha que o Arthur Lira está traindo o governo ao ameaçar acabar com o mover. O, 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 o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, acha que o Rodrigo Cunha está traindo todo mundo porque botou lá um negócio que não é voltar a devolver o texto para a Câmara quando não tinha combinado isso. E o, o nosso querido presidente do Senado é, acha que não ama ninguém e não está traindo ninguém. É isso que é a situação hoje. Ali é um poema quadrilha do Drummond de Andrade, com múltiplas traições. Como o Josias explicou, no fundo, no final da história dessas traições todas, o que sobra é a dona Eudócia, a mãe do JHC, prefeito de Alagoas. Por quê? Porque ela pode sobrar para ela um tremendo cargo que já estava sendo gestado, ao que desconfia o Arthur Lira nessas traições todas, quando o JHC, que era aliado dele, colocou a mãe como suplente do senador Rodrigo Cunha, que também era aliado dele. E todos agora estão se juntando, pelo jeito, em Alagoas, traindo, mas se juntando ao Renan Calheiros, que desconfia que uma hora a traição vai ser contra ele. Tá, mas aí quem ganha e quem perde nessa história, Thales, na sua opinião? Quem ganha o governo, porque o governo já pensou, já dava como perdida lá atrás a taxação. Então está ganhando dinheiro no Tesouro, o que leva o Arthur Lira a achar que está sendo traído porque o governo está ganhando. Mas, e ganha também porque o Lula deu declarações dizendo que era contra a taxação e que está sendo, mas que está sendo empurrado pelo Congresso a fazer essa taxação. Esse ganho do governo é que está deixando o Arthur Lira também muito irritado, se achando traído. Eu fico pensando na questão da população, né, o Josias, porque na população e também na questão eleitoral, porque a gente sabe o quanto esse projeto ele pode ser politicamente ruim para o governo, né? Então, quer dizer, isso que aconteceu ontem foi bom para o governo Lula, na sua análise, apesar desse discurso do Jacques Wagner, o Haddad também falar, ah, a gente não tem nada a ver com isso e tá tudo certo. Pode ter sido positivo para o governo, de certa maneira, Josias? Não, Fabiola, isso não é positivo para ninguém e é negativo, sobretudo, para o interesse público. Por quê? Porque esse assunto é muito sério para ficar submetido a essa micromegalomania que marca a tramitação desse projeto. É muito sério. Nós estamos falando de um mercado que movimenta bilhões por ano e esse mercado está com uma disfuncionalidade que impõe ao varejo nacional uma concorrência desleal. Então, sites asiáticos despejam no mercado brasileiro produtos subtributados. O problema foi parcialmente corrigido no ano passado, porque a isenção era absoluta. E num decreto formulado pelo Fernando Haddad e pela sua equipe, passou-se a cobrar dos sites asiáticos
pelo menos o ICMS, que é um imposto estadual, 17%. Mas ainda assim, a concorrência com o varejo nacional continua sendo desleal, porque os varejistas brasileiros pagam mais do que isso. Daí a necessidade de tributar, de impor um tributo federal aos tais sites asiáticos. Então, tudo isso é muito sério. Aí, evidentemente, quem hoje compra, e não é só a classe D e E, há também gente de classe média, inclusive gente muito bem posta, que faz compra nesses sites, porque são produtos que, alguns até atraentes, que só estavam disponíveis no exterior. Então, muita gente vai lá e compra. Essa gente que faz as compras, evidentemente, não vai gostar, mas há um assunto que se sobrepõe ao interesse particular do consumidor, que é o fato de que, hoje, da forma como está operando esse mercado, o Brasil está financiando postos de trabalho no exterior e está impondo ao varejo nacional o fechamento de lojas, a demissão de pessoal. Então, isso tudo precisa ser analisado, mas o ideal, Fabíola, é que fosse analisado às claras, para que as pessoas tivessem noção. Olha, eu vou ser prejudicado aqui numa eventual compra que eu faça, mas é preciso pensar no benefício social que a medida vai produzir. Vai tornar mais vigorosa mais vigoroso o varejo nacional, portanto, vai criar mais empregos e vai impor uma justiça tributária, porque não faz nexo que o comerciante brasileiro pague mais tributos do que aquele que produz e traz de fora o produto para vender aqui dentro, né? E vendia até com algumas mutretas que foram sendo fechadas ao longo do último ano, mas resta essa discussão e esse debate sobre a subtributação. E isso, francamente, Fabiola, não deveria ser submetida a esse ambiente de politicagem que marca a tramitação desse projeto. Primeiro, o governo tentou agir com mão de gato e fez um acordo subterrâneo para tributar algo que ele deveria ter feito às claras. Aliás, o ministro da Fazenda já vinha defendendo isso desde o ano passado. Então tinha que ter um debate claro. O governo propõe a tributação, e não por meio de uma carona, um subterfúgio, dentro de um projeto sobre outro tema, que é a descarbonização de veículos automotores, né? E a segunda coisa é que o governo devia assumir isto, e não assumir aqui agora, quando a tributação está sob risco. Aí vem o líder do governo: não, vamos honrar o acordo que fizemos na Câmara, acordo que não estava nítido, não foi firmado à luz do dia. Então é tudo muito submetido como disse, a uma politicagem que não orna com o relevo, com a importância do tema, Fabiola.